envolvidos neste livro que vai ser apresentado. Queria agradecer a vossa presença e queria dizer-vos, como escritor transmontano natural de Vila Flor, o meu nome é Modesto Navarro. Creio que pela primeira vez estamos numa situação muito gratificante para nós, autores transmontanos e portugueses, porque é o povo de Lagoaça que está na rua para saudar aqueles que realizaram um livro que tem a ver com esta aldeia e com a vida cultural e científica do nosso país. Este livro foi coordenado por um homem que é da vossa terra, que não quis, eu chamo Modesto Navarro, mas ele é que é modesto, porque não quis vir aqui para a mesa, que é o Armando Palavras, mas todos nós temos de agradecer o esforço enorme que ele fez e a qualidade que deu a este livro que é hoje aqui apresentado. Portanto, uma salva de palmas para o Armando Palavras, que está aí, envergonhado em qualquer lado, e podia estar aqui ao pé de nós. Muito boa tarde. Queria cumprimentar todas as pessoas da mesa, permitam-me que estiga ao Sr. Presidente da Câmara. É uma honra estar aqui em Lagoaça. Creio que é a segunda vez, em tantos anos, creio que é a segunda vez que aqui entro, apesar de já ter passado possivelmente centenas e centenas de vezes ali na estrada, Sendim, Miranda do Douro, a caminho de Lisboa, e é a segunda vez que aqui entro. E estou aqui muito bem e é uma honra estar aqui em Lagoaça a apresentar esta obra. Foi uma honra também para mim nela ter escrito. E sigo, creio que sou o único, infelizmente, podia ter sido mais, sigo numa das línguas que eu costumo falar, que é o milanês. Falo também português, como podem verificar, e tenho muito orgulho em qualquer uma delas. Então, sigo, de facto, nessa língua, o milanês. Estou aqui, vindo de uma outra festa, já o Modesto Navarro disse. O meu pai ainda não fez os 93, espero que os ultrapasse, fez 90. Fazer anos e festejar anos é festejar a vida. E dizes se é para fazer, se não é para fazer, e a parte do som, a parte do som é mais com ele. Fazer anos, não, é festejar a vida, é um sinal de festejar a vida. Simultaneamente um ato de resistência. Encomenda o trabalho. É um ato de vitória. É importante dizer que chegamos aqui. Também Lagoaça comemora a atribuição do seu coral, que foi atribuída em 16 de abril de 1286, e este refere abundantemente esse facto. Lagoaça, esse vilar, como é dito no coral, fica em terra de Miranda. No elo que trouxe Lagoaça até aqui, nestas centenas de anos, quanta gente, dessa parte, tentemos imaginar só um pouco, era só questão quanta gente, juntar outro, quanta luta, gente de que a maioria, a esmagadora maioria, não sabemos o nome, nem sequer a sua existência. Na altura do foral, Dom Dinis convoca outras terras, ele convoca outras terras. Diz quais as suas confrontações e diz que o foral de Lagoaça seguirá o foral de Mugadouro. Portanto, como quem diz, os vossos vizinhos são estes que aqui estão escritos neste foral. Também neste livro, nesta espécie de poesia, que não é bem uma poesia, mas neste livro, se convoca muita gente da terra e das terras, da terra de Lagoaça e das terras à volta. Somos os vizinhos que são convidados para a festa. Muito obrigado pelo vosso convite. Esta coletânea é um feito nobre. É uma prova de vitalidade, de celebração da vida, com todos estes vizinhos a testar. Fala com ele, até se calhar, até com mais, até a ver
que no fundo eu não tenho nomeação nenhuma. E se dúvidas houvesse que esta gente que aqui está é bem essa prova de vitalidade. Lagoaça, parabéns. Viva por muitos anos quem assim celebra a vida. Lagoaça mudou ao longo destas centenas de anos, mas continua a ser a mesma. Este livro é também uma afirmação da terra a que pertence, da gente que é a sua. Há centenas de anos, esta era uma terra de fala leonesa, que eu não poderia deixar de fazer esta referência. Era uma terra de fala leonesa. Não se falava ainda aqui o português em 1286, mas sim o leonês, língua do reino e da corte de Leão, de que Portugal se tinha tornado independente havia pouco tempo. É um orgulho muito grande para mim ter podido escrever nesta coletânea em mirandês, a língua continuadora do leonês na terra portuguesa. Hoje fala-se em Lagoaça o português, e muito bem, mas ninguém ignora que essa língua portuguesa tem aqui uma cor muito própria. Em parte, o deixou bem claro já Vítor Barros, de aqui conhecido, e antes dele, Augusto Moreno. Essa cor é dada pelos leonesismos, que continuam a subsistir a todos os níveis da língua, sendo com as terras de alma leonesa que a alma da língua de Lagoaça se aproxima e com quem tem familiaridade. Quero aqui, também eu, prestar a minha homenagem ao Dr. Armando Palavras, alma deste trabalho, que o concebeu e organizou, e a todos aqueles que com ele colaboraram, por ele ter sido convidado a escrever em mirandês. Parabéns ao António Neto por ter tornado possível esta obra. Daqui em diante, estou já a acabar, daqui em diante, quando nos interrogarmos quem somos e o nosso pensamento voar em busca de referências, este trato de montes de Alto Douro, este trato de montes de Alto Douro, mosaico de ciência e cultura, passará a ser seguramente uma delas. E isso não é obra pouco importante. E é com essas palavras que eu queria acabar. Muito obrigado, muitos parabéns. Muito obrigado. Queria agradecer, portanto, o amável convite para participar neste livro, manifestar a minha emoção pelo lançamento do livro numa praça ao ar livre. Próprio que a cultura não é algo de salões, pode ser um meio fraterno de convivência, muito me emociona. Quero dizer, sempre que falo com o livro, já dá convite. É a primeira vez que estou em Lagoaça e, portanto, estou certo que quem passa por Lagoaça não passa sem cá voltar, já o disse em qualquer lado. E eu estou encantado com o belíssimo espaço em que nos encontramos, misto de tempo, de árvores e pessoas. Queria agradecer o convite também do Armando Palavras, de António Neto, e convidar-me na qualidade de poeta. Eu não domino todas estas vastas temáticas de caráter histórico, económico, político, antropológico, artístico, musical, e por isso não vou definir aqui a qualidade de apresentador em termos globais. Portanto, estou aqui na condição de poeta e vou ler 2 ou 3 poemas de poetas que aqui participaram, se me permitem. Então vou-me sentar para fazer essa leitura. Portanto, um dos poetas que participaram é o professor Ernesto Rodrigues, ilustre intelectual transmontano, que ainda agora nos brindou com um grande romance
o romance dramático, muito bem observado pela crítica. Vou ler um poema então de Ernesto Rodrigues. Aqui na página 64. Dono de mim, não perco nada. Sêneca diz: não se compra só com ouro, prata, nem é gratuito se pago com minha pessoa. Fujo quando me quarta posse de bens que outros já cobiça. Não busco meios antes de um fim certo. Creio em mim, não me engano. Sei que custa viver fora de si, olhar-me como se fosse virtude. Tenho quanto me dão, desvia dessa via doce da alma, conformada ao hoje, bom ou mau. Não perco nada, nem ganho amanhãs, por ir depressa. Ainda um outro poema de um outro excelente poeta do Corvo, Pedro Castelhano, que recentemente publicou um livro muito interessante de poesia. Vou ler o poema Bagdade. Eu nunca fui a Bagdade, mas dizem que as águas do Eufrates correm vermelhas. Eu nunca fui a Bagdade, mas dizem que os jovens ainda fazem amor às escondidas da morte. Eu nunca fui a Bagdade, mas dizem que o riso das crianças é explosivo logo pela manhã. Eu nunca fui a Bagdade, mas dizem que a morte anda à minha procura. Muito obrigado, Pedro Branco. Eu queria fazer alguma justiça, não vou dizer totalmente, mas queria dizer que estão presentes todos os autores incluídos nesta coletânea, neste mosaico de ciência e cultura. Eu tenho aqui a nota, porque os conheço, da presença do António Pires Cabral, do António Júlio Andrade, Moncorto, do Carlos Abreu, do Rui Carvalho e do Unicente Pereira. Está mais alguém? Depois podemos dizer Pimenta de Castro, também está presente. Donzília Martins. Eu acho que é bom sermos transmontanos e sermos claros. Eu creio que todos nós temos uma enorme felicidade em estar aqui convosco. A mim foi-me pedido que fizesse o mais rapidamente possível uma resenha dos textos que estão incluídos neste livro. É isso que eu vou começar a ler. Neste livro temos as introduções de António Neto e de Armando Palavras e seguem-se os textos de Adriano Moreira e de Loureiro dos Santos. Depois de tanta adesão e promessas da comunidade europeia, o que fica? O que significa hoje a ameaça da informação e das guerras e como somos manipulados à escala global e local? São os textos dele que tratam deste assunto. Deles. Luís Dias de Carvalho, num exemplar trabalho incluído neste livro, fala-nos da usura como um crime, do capitalismo e do liberalismo sem rostos, hoje no seu melhor. E diz que nos resta o comunitarismo ou de novo a diáspora, a partida como fuga ao que os tecnocratas destruíram com tantas promessas e teses que só funcionaram nas suas cabeças, de gente a quem falta o humano toque do sonho e da vida. Irondino Fernandes recorda Fernando Subtil com inteira justiça. A nossa terra faz-nos falta para falarmos de felicidade, diz Telmo Vermelho neste livro. E acrescenta com orgulho que ser transmontano é ser louco magro, mas sem coleira. Quem dera que assim fosse, magro porque cuidamos da saúde e sem coleira porque exigimos liberdade e pão, como quem respira. Inocêncio Pereira faz um levantamento impressionante de figuras destas terras que demandaram outros países e culturas, nomeadamente o Conselho para Espada assim. E são largas dezenas de figuras. O coronel Abílio Gomes fala-nos de Barão Fernandes, um vulto enorme da medicina natural de Vinhais. Bento da Cruz vem trazer-nos viagem a Moncorvo, o freixo divulgador. João de Sá anda pela nossa Vila Flor bem amada e bem. Ernesto Rodrigues, Fernando de Castro Branco e Pedro Castelhano dão-nos a medida exata do valor dos nossos poetas que estão a engrandecer este livro. António Barreto e Hilda Pinto Ribeiro viajam pelo Douro acima. Borges Coelho, o poeta e historiador, traz-nos uma história interessante e bem escrita, depois de um poema de Silvio Teixeira.
António Passos Coelho, o pai do atual Primeiro-Ministro, dá-nos um conto naturalista sobre um homem a quem chamava o pai do trabalho por não ter nada e só querer ser útil aos outros na aldeia. O povo agradecido fez uma casa, mas vem a fazenda e põe a casa em esta pública por ele não pagar 5 anos de taxa militar. E então o povo revolta-se e, como o pai de trabalho tinha desaparecido, sabe-se lá para onde, pegaram fogo à casa por não a querer arranjar à fazenda, ou seja, às finanças governamentais. Quando regressou à aldeia, o pai do trabalho disse no seu entender que a fazenda não devia obrigar a pagar quem não tinha dinheiro. Recomendo a leitura desta história a quem queira estar atento a tantos impostos e sacrifícios que vêm para cima do povo deste país. Também o atual Primeiro-Ministro podia ler este conto escrito pelo seu pai. Bernardino Henriques, Fernando Castro Branco, Fernando Chiote Tavares, René Carvalho, Jorge Coelho, num conto comunitário sobre o vazio da terra e a imigração de Cresce para Angola. Manuel Cardoso, com os trajes do Rio e a Barragem, trazem-nos histórias gratificantes que lemos com prazer. Carlos Abreu apresenta-nos uma monografia bem feita e apelativa sobre a lousa e esta sub-região do distrito nas suas ligações tão íntimas e identitárias. Márcia Trigo impressiona-nos com um trabalho que acompanha muito de perto a transformação do mundo global, a perda de referências, direitos e valores que pareciam adquiridos, desde a Revolução Francesa, desde a industrialização e o avanço da civilização, para a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Alexandre Parafita, num excelente texto, abre os primórdios da festa que introduz as nossas terras. António Pinelo Tissa dá-nos, com o seu saber de experiência feito, a festa da cabra e do canhoto, a chegada do dia Todos os Santos do inverno. Alexandre Cerveira Lima abre-nos a magnificência do coio do todo internacional. António Marquinhos Batista acompanha o Confeitaria, falando do Parque Arqueológico e do Museu de Lisboa. António Lourenço Fontes, com a Inês Souto Barroso, a história e as histórias dos povos das aldeias, a cultura e as raízes que vêm da terra fria e iluminam o nosso passado e presente ao vivo. Barroso da Ponte dá-nos elementos históricos e informação sobre a região e a Casa de Bragança. E assim chegamos à Amadeu Ferreira e ao Grandez da Augusta, ou seja, com as mãos abertas para receber em concha, mãos que também sabem dar a quem vem por bem e nos chega à porta. Carlos Ferreira e Júlio Meirinhos oferecem-nos trabalhos muito grandes de leitura e conhecimento sobre o Planalto de Miranda e o Mirandês. Francisca Guilherme, tantos amigos tem, só ela poderia ser a razão e o motor do enorme livro do local e do global, da identidade, da resistência e do sonho mil vezes sonhado de sermos livres e sermos felizes. Todos nós dissemos isso. E hoje somos felizes por aqui estarmos, por convivermos à roda de um livro indiscutável como fonte de ensinamento e de crescimento humano. Felicito novamente quem teve esta ideia e quem a pôs de pé. Não é por falta de poetas, de escritores, de cientistas, de estudiosos, de trabalhadores e diamantes da vida e do sonho que a região de Trás-os-Montes e Alto Douro deixará de ir em frente. Às vezes, vem-nos à memória aquela frase já tão gasta de quando este povo acordar é com ver o que ele vale. Prefiro não ir por aí e dizer que é todos os dias que fazemos a nossa terra e a nossa existência que nos afirmamos e libertamos para rompermos todos os futuros de outra esperança. Atrás do tempo, todos os tempos não o mundo é composto de mudança. Sabia o Luís Camões na pele, sabemos nós que aqui, em cada aldeia ou lá fora, em Lisboa e em qualquer país, fazemos o que podemos para continuarmos a avançar numa realidade sempre mais interventiva. Ar livre, clamava Astorga num belíssimo poema ibérico. Ar livre de trascos e fantasmas, de gente mecânica que não é gente. Ar livre para respirarmos e engrandecermos ainda mais o que somos e o que queremos ser. Rumo à civilização do futuro, com os pés bem assentos nas terras que amamos, nas ideias e nas capacidades de criar e transformar que nos caracterizaram e caracterizam. Muito obrigado pela vossa atenção e digo-vos até sempre, até um novo dia de regresso que não tenha partida nem imigração obrigatória, para podermos ser nós, enquanto quisermos, e mandarmos na nossa terra. Muito obrigado pela vossa atenção. Quinta mesa, ilustres convidados, lagoaceiras e lagoaceiros,
Constituíram-me na qualidade de amigo de Lagoaça e do Nordeste Transmontano para representar Márcia Trigo e para ler o texto que ela envia. Aproveito para cumprimentar a mesa nesta apresentação do livro Trás-os-Montes de Alto Douro, Mosaico de Ciência e Cultura. Um livro que já foi apresentado em Lisboa, na Casa de Trás-os-Montes, e no Porto também. E na semana passada, no Congresso de Medicina Popular, em Vilar de Perdizes. Hoje termina este ciclo de apresentações desta obra, que eu gostaria de louvar o António Neto pela coragem e pela determinação em lançar uma obra deste tipo. Parabéns, António Neto, meu compadre, e obrigado por ter aceitado. Quero também agradecer e felicitar a excelente coordenação dos trabalhos por uma pessoa muito querida por todos nós, o Mandocas, como é conhecido por todos nós, Armando de Palavras também. Também é pena que o Amadeu Ferreira, o homem que estava aqui do lado esquerdo, tenha ido embora. Porque este homem, além de ser um grande escritor, um grande transmontano, é o atual vice-presidente da CNPM em Lisboa, que é a Polícia da Bolsa. Além disso, tenho aqui outro vindo da Casa de Trás-os-Montes, Leste de Navarro, ex-presidente da Assembleia Municipal de Lisboa e um grande transmontano que tem uma vasta obra escrita. Obrigado, grande amigo. Apresentar um livro com estas características não é tarefa fácil. E muito menos o é quando a maioria dos seus autores representam o que de melhor tem a identidade nacional, em termos de inteligência, em termos de obra publicada, como também por aquilo que fizeram por Portugal. Bem-aja a todos os autores, e esta é a minha apresentação. Fui apanhado um pouco de surpresa, não tinha nada preparado e vou-me limitar a ler o texto que Márcia Trigo envia. Reconhecer, agradecer, louvar e festejar. Um imenso bem-ajam para os amigos e conterrâneos. António Neto, Presidente da Comissão de Festas da Senhora da Graça de Lagoaça, soube sonhar esta obra e convocar outros para que ela acontecesse. Armando Palavras, o animador, construtor e tecedor desta obra ímpar, nascida e tecida de laços de amizade. Cumplicidades e contribuições mil. Também pela rede que alimenta, diretamente e através do seu blog Tempo Caminhando, que nos vivifica, une e prende às nossas origens e ao universo mundo, porque, parafraseando Tória, o global é o local sem muros e fronteiras. Gracinda Peixoto, a inspiradora e educadora de pessoas e vontades, escrevem sobre 24 temáticas, todas interessantes, tanto no em si como no para si, no conceito do filósofo J.P. Sartre. O País e o Mundo, com Adriano Moreira e Loureiro dos Santos, dois mestres com quem todos muito aprendemos a pensar Portugal e no mundo, e muito em especial no caso do professor Adriano Moreira, que conheci de Moçambique como ministro esclarecido e esclarecedor da então ultramar. Um homem de certo maior e melhor que o seu tempo. Bem-aja, professor, pela sua antevisão do futuro e pelo muito que então fez em tão pouco tempo e em tempos tão críticos. E pelo que continua a fazer
alimentando-nos com o seu pensamento estratégico e a sua inteligência prospectivamente singular. Laços de amizade que armando palavras que assim justifica o nascimento deste livro em que todos nos vemos, convivemos e nos superamos. Análises e reflexões com diversos autores e atores, de que destacarei Irondino Fernandes, com o seu "E não é que a luz se fez". Por esse douro acima de António Barreto, o esclarecido transmontano, que permite a todos conhecer melhor formando palavras com um texto sobre a religiosidade periférica, em que muitos nos vemos como se ainda vivêssemos no século XVII e XVIII. E porque essa religiosidade, qual matriz fundadora, tem sido uma companheira de vida de muitos de nós. Mandocas, com a belíssima e encantadora lenda sobre a origem da Guaça, o casal Almeida Santos, que conhece também de outras terras, tempos e problemáticas, Lourenço Marques de Moçambique, com a belíssima mensagem de que a nossa terra é também aquela que adotamos por e com amor. Pedro Verdeiro, com o seu texto tão atual, de Lagoaça, a aldeia global. Otília Pereira Lages, com um texto sublime sobre o sapateiro de Lagoaça, o encontro singular. Adelaide Neto, com o seu poema rezado, Nossa Senhora das Graças. E, em jeito de conclusão, Otília Verdeiro, com desafiante texto, o esforço chama-se Lagoaça, o qual, na minha leitura, podemos entender a maioria dos transmontanos e alto-orienses, gritando, cantando e rezando. O esforço chama-se Lagoaça, o esforço chama-se Trás-os-Montes. Em jeito de conclusão, a concluir, é reconfortante perceber e ficar com o sentimento de que este livro é simultaneamente um aleluia dos transmontanos à vida, ao trabalho, à esperança, à amizade de proximidade ou qualquer outra. À confiança de Telmo Verdeiro, a nossa terra faz-nos falta para falarmos de felicidade, porque a nossa socialidade é feita pelo gosto de reconhecer o outro, de o nomear e de o referenciar com aquela afeição crítica que sabe dar sabor à diferença de cada um. Uma oportunidade para aprendermos uns com os outros a viver, a conviver, a trabalhar e a louvar juntos o fato de sermos esta terra e não apenas desta terra. E ainda sempre a sonhar, pensar e a projetar no futuro o nosso chão de transmontanos empenhados, porque para cada um de nós o impossível é para já e o milagre é para o amanhã. Numa contaminação potencialmente virtuosa, deixo-vos por isso com o universal Saint-Exupéry e o príncipezinho que sempre encantará, como quem embala a criança transmontana que vive dentro de cada um de nós. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Bem-ajam todas e todos por mais esta experiência vivenciada com amor comunitário e uma enorme cumplicidade transmontana, porque, parafraseando Vieira, cada um é da cor do seu chão e de quantos o habitam e com os quais interagimos. Aqui fica um daqueles enormes, sentidos e orgulhosos abraços transmontanos, Maria Márcia de Almeida Diego. Saúde e cumprimento a Comissão de Festas Nossa Senhora das Graças, da pessoa do Sr. António. Saúde e cumprimento do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Lagoaça. Saúde também os autores e participantes da edição da obra. Saúde das autoridades civis e militares.
saúde e cumprimento também os amigos e concidadãos da Guarda. Aproveitando a evocação dos 725 anos da Carta de Foral outorgada a Lagoaça por Dom Dinis, sob esta Comissão de Festas, por extensão, representa a freguesia, lançar mãos à obra e levar mais longe o nome desta terra, tantos filhos ilustres têm criado. Num período difícil, como o que vivemos, é de reconhecer o espírito de iniciativa e vontade em organizar uma série de ações que rentabilizam e promovem uma festa. Traz os montes, de cultura e ciência, obra literária já apresentada no Porto e Lisboa e que agora assume especial consagração porque é apresentada na terra que inspirou afincadamente, trabalhou para que o livro se tornasse realidade, já faz parte das referências literárias da região e do país. Nem podia ser de outra maneira, considerando a excelência dos que emprestaram o seu nome nesta coleta. Invoco, se me permitem, duas figuras incontornáveis. O Dr. Almeida Santos, figura ímpar que Lagoaça tomou como sua, a distinção é que o próprio não se furta. E o professor Adriano Moreira, transmontando de sangue, que nunca esqueceu a sua pequena pátria, é sempre o lugar onde nascemos. Neste contexto, a todos cumprimento e a todos felicito pela participação e envolvimento que permitiu a edição de um conjunto de textos primado pela superioridade e pelo amor atrás do mundo. E minhas senhoras e meus senhores, a forma como a Comissão de Festas decidiu conceber esta obra traz consigo uma força simbólica, a união e o sentimento transmontano de apego às raízes. Transmontano, ou mais particularmente freixenista ou lagoaceiro, não é apenas o freixenista ou lagoaceiro, não é apenas o que vive cá. O amor e dedicação à nossa terra faz-se e constrói-se diariamente. Estejamos onde estivermos. O importante é não esquecermos. O essencial é estarmos presentes nos grandes momentos, como é esta ocasião festiva e de educação. Ninguém pode abandonar ou auto-excluir-se do dever de pugnar por um extenso mosaico que nos une. Só assim conseguiremos construir e lutar diariamente pelo concelho e por uma região que seja a defesa do bem de todos. Não obstante sermos um território de dimensão reduzida, somos capazes de fazer e de proporcionar o que outros, com mais recursos financeiros e humanos, não conseguem. Como já referi, noutras circunstâncias, sabemos que os tempos são de extraordinária dificuldade, mas essa dura realidade não pode atrapalhar a vida dos cidadãos. Há que ajustar prioridades? Com certeza que sim. Há que saber racionalizar mais? Indiscutivelmente sim. Mas nunca para prejuízo da comunidade ou dos que mais precisam. Porque este é um trabalho conjunto, onde não pode existir divisionismos de conveniência. Todos são chamados a participar no desenvolvimento e bem-estar do nosso concelho. Informam os últimos censos que o nosso concelho foi um dos que menos população perdeu, 9,23%. A título de exemplo, refira-se Vimioso, perdeu 11,95%. Torre de Concordo, 14,67%. Carrasã de Nacien foi o que mais perdeu, 17,27%. O que se pode concluir destes dados? Que consequências tirar quando se constata que, apesar da nossa dimensão geográfica, somos os menos penalizados. Só com ações empreendedoras podemos vingar e contribuir para a construção de um concelho que se afirme pelo desenvolvimento estrutural e social. Se assim não for, estamos a renegar o papel que nos cumpre enquanto autárquicos e desprestigiar a confiança que nos foi dada pelos cidadãos. Sendo os cidadãos os donos dos desígnios do concelho e os autarcas os mandatários dessa vontade,
O futuro só se constrói e se harmoniza com a vontade, participação e união de todos. É neste quadro que lanço o repto para o regresso à terra de todos aqueles que, pela circunstância de estarem aposentados ou terem uma vida profissional que lhes permita uma maior mobilidade, podem voltar ou permanecer na terra que os viu nascer. Porque a Lagoaça e o Conselho é de todos, os que ficaram e os que tiveram que partir. Estou convicto que juntos conseguiremos mais e melhor. Viva a Lagoaça! Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado por estarem presentes. Sim? Está bem? Pronto. Esta coisa está difícil. Vamos. Vamos lá. Lagoaça está. Parabéns. Além da festa de Nossa Senhora das Graças, este ano, 700 votado por todo Inês. Esta coletânea, que se chama Trás-os-Montes, Alto Douro, Mosaico, Ciência e Cultura, serve para comemorar os 725 anos do Coral Lagoaça. Não foi a minha intenção, com esta obra, entender fosse quem fosse, muito menos as pessoas da minha terra com quem sempre tive relações de amizade. Para todos, uma boa festa, com paz, alegria e saúde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Começo a cumprimentar a mesa e os convidados que estão presentes e todos os lagoaceiros. Ou seja, quero agradecer em particular a todos os intervenientes no livro destes autores, ao editor, ao António Neto, ao coordenador, ao Hernando Palavras, mais conhecido por Catocas, entre os amigos, e referir mais uma vez que esta cerimónia se encontra enquadrada nas comemorações dos 725 anos da atribuição do Coral Lagoaça por Dom Dinis. Quanto ao livro em si, eu não vou falar, já foi subejamente apresentado e magnificamente pelos ilustres autores presentes e que estão nesta mesa. Vou falar apenas como é que surgiu a ideia do livro. Há uns anos atrás, já aqui em Lagoaça era feita uma pequena revista sobre a aldeia. Então essa revista foi feita sempre por intervenção da Comissão de Festas. Não sei porquê, há coisa de uns anos para cá, não tem sido publicado. Felizmente, e ainda bem, porque eu tive vontade de querer de dois lavaceiros, mais uma vez vou dizer o nome, o António Neto e o Mandocas, fizeram questão de avançar com o projeto da realização do livro e não da revista. É uma questão de honra, louvar a coragem que estes dois, com este pequeno gesto, que estes dois lagoaceiros tiveram, um projeto desta envergadura e com o número de autores nele intervieram, não é normal e, como se costuma dizer na gíria, são favas contadas, não é? É preciso muita dedicação, sacrifícios, tanto pessoais como familiares, para se poder levar o mesmo projeto por diante e a bom porto como chegou. Quero agradecer e dizer que me sinto muito honrado por ter sido contactado por ambos como amigo e que acabou por se estender à qualidade de Presidente da Freguesia para prestar a minha colaboração neste projeto. A quem agradeço o convite que me foi feito. E sem mais delongas e para terminar, como disse na apresentação do livro que ocorreu na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, no Porto, com a força de vontade, o querer e o lutar para se chegar lá com que os transmontanos se empenham no que fazem, mais uma vez se verificou e ficou demonstrado que os transmontanos chegam onde querem. Mais uma vez, o meu bem-aja a todos e muito obrigado. E vamos encerrar esta sessão. Eu antes queria falar
muito brevemente, daquilo que foi e que me levou a escrever, como transmontano e predestinado a trabalhar numa oficina em Vila Flor. Foi numa noite em que nós convivíamos à porta de casa, há um trolha que disse um poema, que era da sua autoria. E eu aí percebi que todos nós podíamos ser poetas, todos nós podíamos ser escritores. Que não eram só os ricos, não eram só aqueles que iam para a universidade, é que podiam criar cultura. E por isso mesmo todos nós lutamos pela vida, pela escrita, pelo trabalho na terra, na indústria, em todo o mundo. E por isso mesmo continuamos a lutar, e digamos que esta sessão para nós fica marcada na nossa vida, porque se calhar é daquelas mais importantes, porque estamos a falar na rua, estamos a falar numa praça, estamos a falar de livros de autores, de poesia, de ciência, de escrita, de contos, tudo aquilo que é a obra humana. E creio que a maior justiça que se pode fazer a este livro e a este trabalho, aos seus responsáveis, àqueles que coordenaram e editaram esta publicação, é lê-la. E é esse desafio que Lagoaça fica, digamos, perante esta realidade. Tem um livro que é um livro riquíssimo, tem um livro que é importante e representativo da aldeia, do Conselho e da região transmontana e Poliense, e é uma obra que pode afirmar-se como igual em todo o mundo. E a sua leitura, com certeza, que nos vai fazer mais ricos, mais interventivos, mais capazes de realizarmos os nossos sonhos e transformarmos a nossa terra. Muito obrigado, boas festas a todos e até um dia. Muito obrigado. Falta informar os convidados, os autores do livro. Tem um jantar agora de convívio na antiga estação de Caminho de Ferro. Portanto, todos estão convidados os autores a conviverem agora para fecharmos também o livro. Bom, vou mais tarde. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado.